de esta intimidade com Deus, mientras adora a Ele com esta alabança, quando entender que as pérdidas que tivemos em nossas vidas não são nada, não se comparam a nada, não se compara a um segundo de estar na presença de Ele. Não se compara, hermanos, com a presença de Deus hoje em nossas vidas, e aún menos vai se comparar com a glória de Deus que há de se manifestar em nossas vidas. É Ele, é por Ele que estamos gastando nossas vidas, que estamos trabalhando para Ele. Não é para homem, não é para uma religião, não é para a igreja renascer, é por Ele, é para Ele, solo para Ele. Aleluia. É Ele. Não deixe que te termine este serviço sem que tu sintas Ele, o amor de Ele, a presença de Ele. Não deixe, não saia de aqui da mesma maneira que viniste, não salga. O Espírito de Deus está aqui, quer ter intimidade com você. Quer poner tu bajo as alas de Ele, trazer sanidade a tu vida, a su coração sofrido. O dolor que tu tienes agora não há de se comparar com a alegria venidera, com o gozo venidero de Jesus. Irmãos, quando eu estava me preparando para vir ao serviço hoje, estava me banhando, o Espírito Santo de Deus me disse: tu vais predicar, pero antes que prediques, diz a tua mulher que ministre, diz a tua esposa que ministre, depois da alabança. E uma coisa que he aprendido de mi Deus, de mi Senhor, que é melhor obedecer do que fazer sacrifícios. Porque eu sei as palavras que Deus tiene puesta no coração de ellas são palavras diferentes que ha puesto em mi coração. A maneira que Deus usa a ellas é diferente da maneira que Deus usa a mim. A maneira que Deus vai usar a vocês é diferente. Nós somos únicos delante de Ele. Pero Deus tem chamado, tem propósito na vida de cada um de nós outros. E tu puedes dizer, pastor, não sei falar. E que? Se tu puedes dar um testemunho, se tu puedes orar delante do Senhor, é esto. É todo o que Ele necessita para que pueda empezar cambio em sua vida, é que tu ensine a Ele hambre e sede por a presença de Ele, hasta que reconheçamos que é por Ele, é para Ele, que estamos trabalhando, que estamos gastando nossas vidas. Não vai haver cambio, não vamos a renascer. Perdona-me dizer, pero hasta que entendamos isto, hasta que entendamos que necessitamos dEle, que tudo é dEle, é para Ele, não vamos a renascer. Oh, amados do Senhor, é tempo de dar prioridade às coisas que são prioridade. A presença de Deus não pode ser tratada como uma coisa qualquer, como uma coisa simples, uma coisa que passa a menudo. A presença de Deus é preciosa. É preciosa. O cielo só é cielo porque essa é a habitação de Ele. As calles de ouro, as ruas de Cristo não são nada. São para que Ele pise seus pés hermosos. Assim que queres viver o cielo, tenha Ele em tu vida. Não necessita morir para viver no cielo, pode caminhar com Ele hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Ele começou uma boa obra, uma grande obra nesta igreja. E o homem não pode pará-la. O inferno não pode pará-la.
Las enfermedades, los principados, las potestades no pueden parar el mover que Dios ha empezado en nuestras vidas. Porque es para Él, porque es por Él. Así que nosotros como siervos, como siervos del mismo Dios, a nosotros nos queda traer la palabra de Dios, enseñar a la iglesia. Pero a nosotros como iglesia, cada uno de nosotros, nos queda lo que vamos a hacer con esta palabra. La palabra que recibimos, la palabra que el Espíritu de Dios habla con nosotros, ¿qué vamos a hacer con ella? Y si hagamos lo que el Espíritu Santo nos dice para hacer, toda su vida será transformada. En el nombre de Jesús. Toda tu vida será cambiada. Amén. Glória a Deus. Vamos a aplaudir al Señor, hermanos. Perdão, hermanos. ¿Listos? Let's work. El tema, seguimos trabajando en los fundamentos, en la misión, en la visión, en los valores, en los porqués, por qué que Dios está haciendo lo que está haciendo. Y como dice hermano Francisco, en un ratito más, el febrero 15, vamos a hacer la inauguración oficial de la iglesia Renacer. Pero hasta que llegamos allá, estamos echando las bases, explicando los porqués y los para qué, ¿verdad? Y ya hemos hecho mucho progreso, hemos avanzado bastante en eso. Y hoy vamos a gastar un poquito de tiempo hablando de nuestra visión. Y yo voy a pasar, no voy a pasar todos los versículos, pero no te quede tratando de anotar muchas cosas, porque yo voy a enviar esto después para toda la iglesia, la mensaje completa, ¿verdad? Pero nuestra visión, empecemos por una definición simple. ¿Qué es visión? La visión, hermanos, va a describir el futuro que nosotros, el futuro deseado para la iglesia. Es decir, lo que queremos ser, lo que aspiramos ser. Es una declaración inspiradora que guía el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, estableciendo metas y objetivos a alcanzar. La visión va a responder la pregunta, ¿a dónde queremos llegar? ¿Por qué estamos aquí? Queremos ir para ¿a dónde? ¿Verdad? Entonces, esta es una definición de visión. Y entonces, así como la misión, nuestra visión está anclada en 4 pilares. El pilar número 1 es ser una iglesia viva y dinámica. Pilar número 1, ser una iglesia viva y dinámica. Pero, ¿qué es ser una iglesia viva y dinámica? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llega a ser una iglesia viva? Porque hay muchas iglesias, yo puedo decir desafortunadamente, que no están vivas. Porque no pasaron por el proceso. No pasaron por aquilo que la Biblia dice que todos nosotros tenemos que pasar para que podamos ser una iglesia viva, que es preciso renacer. ¿Sí o no? Porque la Biblia dice que todos nosotros, estábamos muertos en nuestros pecados. Y revivimos cuando pasamos por la cruz del Señor, como pasamos por la presencia de Jesús. Y hay entonces el nuevo nacimiento. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 vai nos decir, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mira, el nuevo nacimiento empieza por la voluntad soberana de Dios. No empieza por la voluntad mía o tuya, porque nosotros no podemos nacer de nuevo sin la gracia de Él. Entonces la Biblia dice que el gran amor de Dios, con que Él nos amó, ainda que nosotros estábamos en pecados, éramos pecadores, Él nos dio vida. Y nos dio vida con Cristo. Qué hermoso eso, hermanos. Y miramos una conversación de Jesús con Nicodemos, y el tema principal de la conversación es este. Es necesario que tú nazca de nuevo. Es necesario, porque nadie puede ver o entrar en el reino de Dios sin que naciera de nuevo. Entonces, el principio espiritual para que seamos una iglesia viva tiene que nacer de nuevo. Y también el otro punto de nuestro pilar ser una iglesia viva y dinámica. ¿Cómo seremos una iglesia dinámica después de termos nacido de nuevo? Romanos capítulo 1, versículo 16, vai nos enseñar, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Paramos aquí. El apóstolo Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo del evangelio. El nuevo nacido, o aquel que renació, ya no tiene vergüenza de su nueva identidad de hijo de Dios. Ya no tiene más vergüenza de hablar acerca del Señor, porque su alma está apegada o está, como puede decir, en Cristo Jesús. Entonces no hay vergüenza más. Pero esa vergüenza, hermanos, no va a quitar o apagar las cosas que tú hiciste en el pasado, por lo menos en su mente, ¿verdad? Su mente sigue pensando en las cosas. Pero el punto aquí es que Pablo, uno de los perseguidores de la iglesia, tenía todo y era un fariseo, un hombre de las más altas clases judías, y él ahora está diciendo, mira, yo tenía mi estatus social, yo era Pablo, yo era quien era, fui enseñado o estudié a los pies de Gamaliel, yo tengo experiencia, yo hablo muchas lenguas, pero ¿sabes qué? Ahora, de perseguidor de los cristianos, yo no tengo vergüenza de decir que yo soy un de él. Yo soy un de ellos. Yo no tengo vergüenza porque yo he conocido el evangelio y yo sé que el evangelio no es una convicción, no es solo una filosofía, no es solo una creencia, es el poder de Dios. Es el poder de Dios que va a obrar en nuestras vidas para la salvación, que vai obrar em meio de nossas famílias para salvar as pessoas que estão a nosso redor. É que o inimigo trata de poner em nossas mentes é que quando miramos nossos filhos que não estão malos, que não estão salindo bem, que estão se alejando aún mais, é que trata de poner em nossa cabeça que já não há mais chance, já não há mais oportunidade, já não há mais como regressar. É uma mentira. Tu hijo e tu casa van a servir al Señor, porque el poder de Dios viene a través del Evangelio. Y el Evangelio de Jesús va a ser predicado aquí hoy y siempre. El Evangelio de salvación, de remisión, de transformación, siempre estará en nuestras bocas. Siempre estará en este altar. Siempre saldrá de este altar una palabra de salvación de la parte de Dios. Porque nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, porque es el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que el Evangelio es el poder de Dios? Entonces, basado en un nuevo nacimiento, creyendo neste poder de Dios a través del Evangelio, miramos lo que dice 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, nací de nuevo, no me avergüenzo del Evangelio.
Soy una nueva criatura. ¿Qué eso significa? Que la persona que tú conocías como mentiroso ya no existe más. La persona que tú conocías como un chismoso ya no existe más. La persona que tú conocías como un borracho ya no existe más. Porque yo he nacido de nuevo. Yo he pasado por bajo el poder transformador del Evangelio de Jesús. El drogadito que fui yo, ya no más, porque el Espíritu Santo ha de empezar una buena obra en mi vida y va a me sacar de esta basura en el nombre de Jesús. Es el poder de Dios, es el Evangelio. No es el hombre, no es el pastor, no es el papa, no es a nadie. Es el Evangelio que es el poder de Dios. Y en este Evangelio que anclamos nuestra esperanza, nuestra confianza. Amén. ¿Y por qué Dios quiere esta nueva vida? Porque Dios quiere que nosotros vivamos sin nos avergonzar de este Evangelio. Porque, hermanos, Dios tiene una gran obra para hacer a través de su vida. Y nosotros no podemos perder tiempo con chismes. Nosotros no podemos perder tiempo con cosas que nos alejan del Señor. No podemos perder tiempo con filosofías humanas, con los pensadores ¿cómo puedo decir? De confesión positiva que soy. Los motivadores, no, nuestra motivación es Él, es por Él, viene de Él. Entonces, hermanos, Él y Él jamás nos va a decepcionar. Jamás. Mira, yo voy a te decir con toda seguridad del mundo, un día, si tú caminares conmigo por muchos días, un día te voy a decepcionar. Un día tú vas a mirar al pastor, ¿cómo hiciste esto? Voy a hacer mi mejor para que no lo haga. Voy a trabajar duro para que no haga. Pero soy humano y puedo caer, puedo fallar, pero es por Él. Si miramos a Él, solo a Él, vamos a estar trabajando más a gusto para el Señor. Vamos a estar más, puedo decir, enamorados, apasionados por Él. Porque tú no vas a mirar a mí, mirar mis debilidades. Yo no voy a mirar a usted. Mira, y mi hermano tiene debilidades. De veras. Si quieres mirar a alguien con más debilidad que tu hermano, párate frente al espejo. Ahí tú vas a mirar a alguien que es tan mal cuanto. Pero cuando miramos a Él, cuando ponemos nuestros ojos en Él, hermanos, todo cambia. Y una iglesia, hermanos, como viva y dinámica, siempre está basada en el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo de Dios, nosotros somos más un grupo de personas común. Un grupo de personas que podemos hacer obras sociales, podemos hacer buenas obras, pero sin el poder del Espíritu Santo seremos más un grupo de personas. Pero por eso Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos enseña eso. Pasemos entonces a una frase que yo puse allá. ¿Qué es ser una iglesia viva y dinámica? Es ser una iglesia que toma en serio las palabras de Jesús. ¿Quién aquí ya oíste yo hablando acerca de eso? Una iglesia que toma en serio las palabras de Jesús. Yo voy a hablar esta frase siempre, hasta que nosotros tomemos en serio las palabras de Jesús. Hasta que nosotros vivamos en serio las palabras de Jesús. Y nos dice, es una iglesia que toma en serio las palabras de Jesús y vive plenamente empoderada por el poder, empoderada por el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Hasta que nosotros tomemos en serio la palabra de Jesús, hasta que nós tenemos la clara visión
que lo que hacemos no hacemos por nuestras fuerzas, que sí viene del Espíritu Santo de Dios. É Ele quem empodera a igreja. E aí, irmãos, a nós outros cabe manifestando su amor, misericórdia em poder em cada ação. Como igreja, uma igreja viva e dinâmica vai sempre ensinar a la gente, em cada ação que hacemos, em cada decisão que tomemos, vamos ensinar a la gente que há amor de Deus, que há misericórdia de Deus, que há perdão de Deus, cada uma de nossas ações. Não seremos mais uma igreja que está nomás trabalhando em favor de seu próprio, como se diz? Ombligo? Não, estamos trabalhando para o reino de Deus. Somos parte, sim, de um corpo. E a cada ação vamos ensinar a la gente, mira, essa ação não é natural, é sobrenatural. Há algo nessa pessoa. Há algo em ele, porque humanamente falando, não era para perdonar-me. Pero, ¿sabes qué? Uma vez Jesus foi, como pode dizer? Seus discípulos perguntaram a ele acerca de los perdones. Quantas vezes tinham que perdonar? ¿Verdad? Você tinha que perdonar 7 vezes, 70 vezes, não. 70 vezes 7, ¿verdad? Pero el concepto allá es que hay que perdonar siempre. Pero lo que voy es que los discípulos dijeron, entonces, aumenta, o ¿cómo se aumenta? Aumenta nuestra fe. O aumentar, crecer. Aumenta nuestra fe. Perdonar, hermanos, é acto de fé muitas vezes. Perdonar muitas vezes não é porque a pessoa merece, porque se lo merecia perdão, não seria perdão, seria Deus arreglou sua atitude. Perdonar significa que às vezes vamos perdonar aunque não estamos mirando a transformação, pero creyendo que o Senhor vai a transformar, creyendo que o Senhor vai fazer o cambio que se necessita. E o segundo pilar de nuestra visão é ser uma igreja de transformação integral. E por que uma transformação integral, hermanos? Porque mira, é necessário que Deus quite de cada um de nós esta mirada apaixonada que temos quando miramos as coisas do mundo. Se mira bonito afuera. Las cosas del mundo me encantan. Dios tiene que trabajar en nosotros hasta que esta mirada apasionada que tenemos acerca de las cosas del mundo se transforme, se caiga y se transforme en todas las veces que miramos las cosas del mundo, que podamos hasta sentir, hasta que el pecado ou las seduções do mundo pueda causar em nós náusea e vômito. Eu quê? Não quero, não me gusta. Sabe quando tu miras algo que te revuelve? Que Deus se quite de nós essa mirada apaixonada e ponga em nós essa revirada quando nos deparemos com nossos pecados de estimação. ¿Sabe los pecaditos de estimación? Los pecados que tenemos. Entonces, hasta que Dios cambie nuestra manera de mirar esses pecados y nosotros tenemos esta revirada de estômago. Y sin esa transformación, hermanos, es imposible servir a Dios completamente. Sin romper con las cosas del pasado que te alejan de Dios, sin essa clase de transformação total, não há como servir a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, vou ler a primeira parte do versículo, diz: não os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación, por meio da renovação de vuestro entendimiento. Hermano Ali leu essa passagem el domingo passado, e sigue sendo verdade hoje, será verdade amanhã. Temos que ser
siempre, ¿cómo puedo decir? Un ojo en el plato, el otro ojo en el gato, no sé. Esto. Tiene que tener esto, porque así las cosas del mundo se van cambiando también. Se van tomando nuevas formas, ¿verdad? Y si nosotros nos estamos atentos, vamos a comprar el gato por el garabato. Entonces, hermanos, lo que queremos, lo que Dios quiere de nosotros, que a cada día, a diario, tenhamos esta autoconfrontação e transformar a nossa mente, renovar a nossa mente integralmente, hasta que podamos ser verdadeiramente mais alinhados com o coração de Deus. Amém? E aqui pus uma outra frasita para nós outros, que diz: transformados sempre, conformados, pero jamás conformados. Transformados sempre, pero jamás conformados. Transformados por la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios, pero jamás conformados con las cosas de este mundo. Amén. Y aquí puso una otra frase que es ser una iglesia de transformación integral. Es ser una iglesia donde cada persona experimenta el nuevo nacimiento, ve restaurada su identidad de hijo de Dios, renueva su entendimiento y arraiga profundamente su vida en la palabra de Dios, construyendo una base sólida para su fe. Amén. Entonces, ese es lo que necesitamos, una iglesia de transformación integral, donde experimentemos este nuevo nacimiento, esta nueva vida, onde podemos mirar essa vida não mais com nossos olhos naturais ou com nossa identidade de ayer, pero uma identidade renovada como hijo de Deus. Hijo de Deus. Mira, não sei, pero em minha boca suena tão dulce quando eu posso dizer, eu sou hijo de Deus. Sou hijo de Deus. Ayer, ou anteayer, melhor dizendo, falava com um irmão e ele usou uma expressão que me encantou e é pura verdade. Estava dizendo ele como Deus cuida de los detalles, como Deus hace las coisas e põe as coisas em sua perfeita ordem. E sempre Deus está atento. E a expressão que usou, não sei se em espanhol é a mesma, pero Deus ha sido cariñoso. Como se Deus é. Tem uma expressão em espanhol, Ale? É como, sabe quando tu trata com muito. Deus tem sido carinhoso. Muito. É como tu cuida de seu filho. Como ser detallista, pero detallista em amor. Detallista em amor, talvez seria uma tradução mais cerca de carinhoso. E é isso que Deus faz com nós porque somos seus filhos. Quando Deus vai nos ajudando, vai nos ponendo os planos de Ele delante de nós e nós começamos a caminhar em direção a este propósito, a este projeto, Deus vai añadindo esses detalhes em amor em nossas vidas, para que tu mires e diga, mira, Deus não necessitava fazer isto. É um detalhe tão personal, pero lo puso. Isso é como Deus trata seus filhos. Não é como uma regra para todos. Em geral, tu vai passar. Não, irmãos, Deus quer ter em sua jornada com Ele, em sua caminhada com Ele. Deus quer poner detalhes em amor, para que tu percebas, para que tu sepas que Ele está contigo. Que é Ele quem está te direcionando através desse processo. Amém? O próximo ponto, o terceiro pilar. O terceiro pilar é ser uma comunidade comprometida com o discipulado e a expansão do reino. Ou seja, ser uma igreja comprometida com o discipulado e a expansão do reino de Deus. Em outras palavras, hermanos, nossa visão é ser uma igreja comprometida com o evangelismo e discipulado. Evangelismo para ir a la gente, a las calles, a los hospitales,
Aonde quer que os necessitados estén, a igreja tem que estar. Oh, pastor, não, a igreja tem que estar aqui. Não, a igreja tem que estar onde estão os necessitados. A igreja tem que estar onde há os hambrientos, onde há os enfermos. A igreja tem que estar afuera de aqui. E aqui, quando venemos aqui, este serviço não é para você, é para Ele. Quando nós outros aqui estamos, não estamos por nós outros, estamos por Ele, para adorar a Ele, para engrandecer a Ele, para declarar como Ele é grande, é maravilhoso. E sabes que? Como Deus nos cuida de cada detalhe em amor, Ele aún assim, em um serviço que é para Ele, Ele habla com nós outros. Como está fazendo agora? Ele habla com nós outros, mas o serviço é para Ele. E Ele está aqui dizendo, assim, meu filho, se tu haces assim, tu vai a vencer. Se tu haces assim, tu vai a crescer. Se tu haces assim, tu casa vai a ser restaurada, sanada. Se tu haces assim, e nos vai ensinando o que devemos fazer. Pero ser uma comunidade, ou ser uma igreja comprometida com o discipulado e a expansão do reino, já disse a primeira parte, verdade? Temos que ir afuera, pero temos que estar preparados adentro para receber a gente. ¿Qué es eso? Cada hermano que entrar por aquela puerta pueda mirar em mim o amor de Deus. Puede mirar em você o amor de Deus. Cada pessoa que entrar por aquela puerta com sua necessidade tem que encontrar aqui dentro um lugar de sanidade e restauração. Não importa como venga, como esteja vestido, não importa como hable, nós outros vamos a receber em amor, em el amor de Deus. Vamos a orar por Ele, vamos a cuidar de Ele, e o Espírito Santo de Deus hará a obra de Ele. E como o Espírito Santo hace a obra de Ele? De adentro afuera. Lo que pasa, muitas das igrejas querem fazer a obra do Espírito Santo e empiezam de la maneira ao revés. Não, primeiro cambias tu roupa, depois cambia como tu pensas, depois tu nasca de novo. Não, o Espírito de Deus é perfeito. Ele empieza por adentro. Necessitamos renascer primeiro. Quando renasço, então minha alma, que é a sede de meus sentimentos, de minha inteligência, passa por uma transformação integral. E quando passa por essa transformação integral, aquilo que meus irmãos ou meus amigos miravam em mim, el chismoso, el mentiroso, el borracho, agora já não mira mais. E nadie tuvo que me dizer o que devia ser, porque o Espírito Santo de Deus hizo a obra de Ele. E então passamos a viver mais parecidos com Jesus. E então podemos passar a ser chamados cristianos. Amém? El texto principal para esto, é claro que está em Marcos 16, capítulo 15. Capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz, Marcos, capítulo 16, diz assim, e les dijo, quem? Jesus, id por todo o mundo predicar o evangelho a toda criatura. Não há igreja, não há cristianismo, não há sem cumprir a chamada ou o envio do Senhor. Porque sem o envio do Senhor, não há novos convertidos. A mensagem não se vai adelante. A palavra de Deus não se vai a propagar no mundo, porque nós outros como igreja não estamos fazendo nosso trabalho. E nosso trabalho não é convencer as pessoas, não é cambiar as pessoas, é predicar o evangelho. O cambio, o convencimento é parte do trabalho do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu he predicado para esta pessoa há muitos anos e nada passou. Sigue predicando.
Hasta que ele diga, ¿sabes qué? No hable más. Pero aún sí, de tempos em tempos, ¿sabes qué? Jesus te ama. Hermanos, às vezes não nos damos conta, porque o trabalhar de Deus, o trabalhar do Espírito Santo, muitas vezes, puedo dizer, na grande parte das vezes, passa no delante de nossos olhos, pero behind the scenes, pero atrás de nós. Nós não estamos mirando, pero Deus sigue obrando. E em momento oportuno, o Espírito de Deus vai usar a palavra que tu disseste a uno para trazer a ele uma grande revelação e para que ele pueda ter uma experiência de salvação. Então, a nós, ¿qué temos que fazer? Sembrar. ¿Qué temos que fazer? Echar água. O crescimento não é comigo, não é com Francisco, não é com nenhum de vocês, é com Deus. Pero el sembrar e echar água, sim, é nossa responsabilidade. Portanto, id por todo o mundo, predicai o evangelho. E usando Pablo, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação. E assim é. Romanos capítulo 10, versículo 13. Aqui, puedo dizer que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, está ralando um pouquinho nossa oreja de cristianos. Que diz o texto? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que versículo poderoso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. E Pablo sigue dizendo: como, pues, invocarão aquele em qual não han creído? Ok, é uma pergunta interessante, verdade? Como vão invocar se não conhecem? E Pablo sigue, através do Espírito Santo de Deus, sigue dizendo: e como crerão em aquele de quem não han oído? Ok, talvez os hermanos sejam, as pessoas sejam surdas, verdade? No, Talvez, pero el Espíritu Santo sigue um pouquinho mais. Ele diz: e como irão sem haver quem les predique? Eu, nessa altura, quando mirava esse texto, já estava abaixo da cama. Padre, como oirão? A pergunta que o Espírito Santo hace a mim, talvez a você, talvez, é: se uma pessoa que está ao meio alrededor dependeras ouvir de minha boca a palavra de salvação, esta pessoa seria salva? É uma pergunta que o Espírito Santo me hace. Se esta pessoa que vive a meu alrededor dependesse ouvir a palavra de Deus através de minha boca, esta pessoa seria salva. Agora, se esta pergunta fuera, não foi a você, mas fuera a você, como te mirarias? Como te contestaria o Espírito Santo de Deus? E talvez as pessoas que me gustam Espírito Santo, eu hasta puedo dizer de Jesus. Pero os hermanos que, sabe, aqueles que não me hacen caso, aqueles que me caem gordos, que não puedo mirar, sabe, aqueles que não me hablam bem, com mansidumbre, não vou falar. O texto é duro, hermano. Como irão sem haver quem los predique? Que Deus pueda, que o Espírito Santo de Deus pueda encontrar em mim, em você, uma boca e um coração disponível para que seamos agentes de salvação. Não salvamos a nadie, pero temos que ser los que predicam, los que enseñam, los que llevam em sério, os que tomam em sério as palavras de Jesus e predicam. E o versículo 15 vai nos dizer: e como predicarão se não forem enviados?
esta es una falla de muchas iglesias, de muchos pastores. Creen que el rebaño es para quedar con él. No, el rebaño de Jesús se llega acá, son salvados, son discipulados y ahí son enviados. Me encanta mirar pessoas que se acercam à igreja, conhecem a Jesus, entregam sua vida a Jesus, têm um crescimento espiritual e mira, pastor, me vou. ¿Por que te vais? Porque tenho uma obra a ser para o Senhor. Não estou deixando a igreja, não é isso, não, estou em missão. Vou a los confines da terra, porque eu he recebido um chamado do Senhor. E he escuchado desde o altar que a igreja nos envia, então eu me vou. Uma pergunta que começou desde o dia da eternidade, a Trinidade estava platicando acerca de quem seria enviado para fazer a obra. E o profeta Isaías contesta por ele mesmo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a pergunta era entre o Padre, o Hijo e o Espírito Santo: a quem enviaremos e a quem há de ir por nós? E o profeta disse: não, eu estou aqui, estou listo. Oye, ojalá Deus pudera oír de nossa boca no dia de hoje: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não sei predicar, pero sei hablar de tu amor. Não sei predicar, pero sei dizer a la gente como eu estava na basura e tu me sacaste de allá. Não sei predicar, pero sei dizer a la gente que estuve enfermo e tu sangre me sanaste. Não sei predicar, pero sei dizer a las pessoas que era um drogadito e Deus me sanou e me sacou de allá. Não sei predicar. Que prédica é mais efetiva que isso? Que uno comparta suas experiências com Deus, de como Deus ha sido bueno, de como Deus ha hecho a diferença em la vida de uno. Não é com palavras hermosas ou com muitas... Não, hermanos, não rebuscadas, não, é através do testemunho. Ir por todo o mundo e ser mis testigos. Ojalá Deus levante em nosso meio evangelistas como Felipe, que conhecia a Jesus, que caminhou com Jesus, que conhecia a palavra, que chegou, se acercou ao eunuco de Candace, que leía o livro de Isaías e não lo entendia o que estava passando. E então o Espírito Santo, hablando através da boca de Felipe, lo explicou todo. Ojalá Deus levante Felipe em nosso meio, pero também que Deus levante em nosso meio mulheres sem nome, como a mulher samaritana. Uma mulher que a Bíblia sequer se dá o trabalho de dizer, se chamava Maria, se chamava Marta, se chamava Juana. Não, a Bíblia diz, havia uma mulher no poço de Samaria. E essa mulher, depois que teve um encontro personal com Jesus, se convertiu em um evangelista de primeira linha. Se meteu a la cidade e se convertiu como uma pandemia. He conocido el Mesías, he conocido el Cristo. Ele me ha dicho todo lo que me ha pasado. Ele é que é de salvar a Israel. Que Deus levante, sim, pessoas que tenham uma envergadura teológica, um conhecimento, pero que Deus também levante pessoas como a mulher del poço de Samaria, para que pueda ser a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Como predicarão se não foram enviados? E como está escrito, quão hermosos são os pés de los que anunciam la paz, de los que anunciam buenas nuevas. Mira tus pés. Tus pés são hermosos? São hermosos os pés, hermanos? Se estamos anunciando o evangelho, las buenas nuevas, la palabra de Dios está diciendo, son hermosos. Son hermosos. Pero hermosos. ¿Sabes qué? Las manos del Señor Jesús, en cuando estuviera aquí en la tierra, no era una mano toda
delicadita, uñita, las bases, las cosas, el cabello, el pelo bien no. Era um homem trabalhador. Sus manos estavam aí com callos. Era um homem experimentado de trabalho, irmão. E nós outros queremos quê? Tem que trabalhar, essa coisa de cristianismo. Tem que trabalhar. Sim, tem que trabalhar. Pablo dijo, quem não quer trabalhar, que não coma. Aleluia. Há um princípio bíblico, irmãos, muitas vezes que nos olvidamos. Esse foi estabelecido no livro de Gênesis, no capítulo 1. E eu sequer vou ler, porque estamos falando de discipulado, de evangelismo e discipulado, verdade? Mas o princípio que está em Gênesis é que cada espécie ou cada gênero vai a produzir segundo su gênero, segundo su espécie, verdade? Eu não posso ter um cerdo que está embaraçado, não sei, com cria, não sei, e esperar que venga uma oveja. Ou eu não posso ter um lobo que está aí, cerca de sua hora, está aí esperando. Vai a sair um cerdo? Vai passar? Não. Cada espécie vai a produzir segundo sua espécie, porque traz em ele, adentro de ele, a ADN. A ADN não vai a cambiar porque está frio ou está calor, não vai. É esse o ponto. É oveja vai a generar oveja. Pero pastor, tu disseste ahorita mesmo que a ADN não cambia. E meu papá é malo, meu papá ha pegado minha mamã, meu papá ha pegado nós outros, minha mamãe, híjole, tu não conheces minha madre. Pero aí, hermanos, miramos el detalle e amor de Deus. Quando nós outros nos convertimos a cristianos, que passa? Qual é a primeira coisa que passa? Já dissemos hoje aqui umas vezes. Ali dijo semana passada e eu digo lá outra semana. Qual é a primeira coisa que passa quando um verdadeiro cristiano empieza? Qual é a primeira? Há um novo nascimento. Tiene que nascer de novo. E Jesus disse: o que nasce de carne, carne é. O que nasce de espírito, espírito é. Então, quando nós outros nascemos de novo, a ADN de nosso Papá Celestial é puesto em nós outros. Então, este ADN vai permitir que nós outros vamos a generar novos hijos de Deus. Como é isso? Discípulo de Jesus tem o ADN de Jesus. Se um discípulo de Jesus tem o ADN de Jesus, ele vai a generar outro discípulo de Jesus. Sencillo assim. Se nós outros aún não estamos generando estas ovelhas ou estes discípulos de Jesus, não há excusa. Não há excusa. Sabe por que não há excusa? Quantos aqui nasceram de novo? Quantos nasceram de novo? Se nasceu de novo, em Cristo Jesus tem uma ADN nova. Essa ADN nova vai fazer com que tu produza discípulos para Jesus. Sencillo assim. Se não estamos fazendo, não é por conta de ele, é por conta de nós outros. E aí temos que fazer um cambio. Uma frase mais. Ser uma igreja comprometida com o evangelismo, ser uma igreja comprometida com o evangelismo e discipulado, é ser uma igreja que dedica, perdão, saca essa ali, creio que puso errado aí. É ser uma igreja que dedica ativamente
a formar discípulos apasionados por Jesús, que a sua vez discipulam a outros, a proclamar com vigor as buenas novas del reino, extendiendo sua influência a todas as esferas. Amém? E por último, hermanos, e vou terminando, ser um faro de amor e esperança. Esse é nosso quarto pilar de la visión, de la visión de la iglesia. Pero o que significa ser um faro de amor e de esperança? Hermanos, não sei se todos aqui têm em sua memória el faro que se tiene en las playas, ¿verdad? En los montes que sirven como una dirección para los, ¿cómo se dice? Los ships, los navíos, ¿verdad? Hoy muy poco se habla acerca de esos faros, porque también hay tanta tecnología en este mundo. Pero cuando estos faros fueron desarrollados, fueron creados, havia a necessidade de ter um guarda-faro que iba a acender a luz, ou prender a luz, e a poner el faro em operação. Em dias de tempestade, hermanos, e oscuridade, esses faros, hermanos, eles serviam de direção para os navios que estavam perdidos, que não podiam sair hacia um lugar de segurança, porque não estava mirando nada, estava perdido allá. Estavam perdidos em mar aberto. Aunque el faro a nadie salva, pero él apunta la dirección hacia el puerto seguro. ¿Verdad? El faro a nadie salva, pero está ahí enseñando la luz. Venga. Venga, porque aquí donde está el faro hay salvación, hay seguridad. Entonces, los navíos se metían ahí y venían para la seguridad. Y nosotros, hermanos, con nuestra visión para renacer iglesia, o iglesia renacer, nosotros a nadie podemos salvar, pero apuntamos la dirección hacia aquel que sí puede salvar, hacia Jesús. Somos el faro y el Espíritu Santo es el responsable por encender la luz y nos poner en operación. Amén. Glória a Deus. Entonces, ser um faro de amor e de esperança é prover a las personas, e aqui não vou passar a los versículos, pero vou enviar a todos, é prover a las personas que vêm aqui este lugar seguro, este lugar de amor, este lugar de esperança. Romanos capítulo 15, versículo 13, nomás nos vai dizer, el Dios de esperança os llene de todo gozo e paz, e en él, paz en él, para que abundéis en esperança por el Espírito Santo. Amém? É resultado, hermanos, de ser um lugar seguro, de um lugar de restauração, um lugar de esperança, é que a gente le gusta estar. Le gusta. Eu conozco pessoas que sempre, quando há problemas ao redor de ele, as pessoas se acercam a ele, porque sempre tem uma palavra de esperança, sempre tem uma palavra de consuelo, sempre tem uma direção. Não sabe todo, pero apunta a Jesus. ¿Verdad? Entonces que Deus crie em nós este lugar de seguridade e de esperança. Amém? E termino com um resumen que é o coração de nossa visão. Nossa visão, hermanos, como Igreja Renascer, é ser uma igreja segundo o coração de Deus, viva, dinâmica, transformada e empoderada por el Espírito Santo, arraigados em la palavra, que multiplica discípulos apaixonados e se erige como um faro de amor e esperança para nossa comunidade e os estrangeiros, estendiendo assim o reino de Deus. Amém? Esto é o coração de nossa visão.
E vamos a poner uns flyers e vamos a poner em comunicação com todos os irmãos para que isto seja muito conhecido de nós, porque nossas ações e nossas decisões vão estar basados em esta visão. Assim que te pido que vamos nos poner de pé, quero orar por vocês e vamos a terminar, não terminar porque aún temos uma apresentação, uma surpresa a los hermanos. Feche tus ojos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, a vivir, Padre, no segundo una visión humana, terrenal, Padre, pero segundo la visión que viene de tu corazón. Así que, mi Dios, habla con nosotros, Padre, con esta mensaje a través de los días. Y que nosotros como iglesia renacida, Padre, como iglesia que renasceu em Cristo Jesus, podemos ter, Padre, a mente de Cristo, Deus. Podemos viver, Padre, bajo a identidade de hijos de Deus, haciendo tu obra, haciendo tu voluntade, hoje e sempre, Padre Santo, que sempre as pessoas podem encontrar em nós um lugar seguro, Deus, onde pueda encontrar o Senhor, que é poderoso para hacer todos os cambios, para hacer toda a sanidade, para traer toda restauração en el nombre de Jesús, Padre. Así que te pido, mi Dios, bendice a mis hermanos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, puede sentar, vamos a tener una presentación y mientras ellos se preparan aquí, yo voy a entregar a cada uno de ustedes, antes que salimos, dos hojas, ¿verdad? Una es un proyecto de preparación para nuestra inauguración oficial. Yo estoy proponiendo a la iglesia 21 días